Olá, muito boa tarde. Como de costume, sempre venho reforçar o convite de mais um treinamento integrativo que vai acontecer no próximo sábado, agora dia 21 de agosto, das 16 às 18 horas. Sempre coloco umas 2 horinhas de encontro, porque sempre a gente discute, sempre eu coloco algumas informações para que a gente vá reconhecendo. No caso, no que diz o tema deste encontro, né, deste sábado, é sobre as sombras, então acolhendo nossas sombras. E aí, quando a gente fala em sombras, mas o que a Glaucia está querendo dizer com isso? Todos nós, com toda certeza, estamos em busca, caminhando, em busca e no sentido da nossa evolução, de se tornar cada vez um ser melhor, de ressignificando questões que a gente já tem consciência de que, falei, puxa, eu preciso mudar esse comportamento, esse hábito, isso não me faz bem, isso também, além de não me fazer bem, isso interfere nas minhas relações, no meu convívio de forma geral, na minha interação com o todo, seja trabalho, seja cursos, e a interação em relação a nós mesmos, que é fundamental. Então, todos esses trabalhos, esses encontros que eu faço mensalmente de treinamento integrativo, é sempre um olhar com um pouco mais de profundidade para dentro de nós mesmos. E sempre tudo isso com muito amor. Então, às vezes é um tema, né, sombras, será que eu estou afim de olhar para isso? O que seria uma das coisas que a gente pode correlacionar para entender como sombra? Todas as partes que a gente sabe consciente, muitas coisas também é do inconsciente, que a gente naturalmente não revela para o externo. Julgamentos, pensamentos íntimos nossos em relação a nós mesmos e a outras pessoas. Num primeiro momento, isso quero deixar bem claro, já fazendo parte do nosso treinamento, que tudo isso faz parte do ser humano em evolução. O importante de tudo isso é a gente ampliar esse olhar, mas ter um olhar mais amoroso para todas essas condições, que muitas das coisas, de repente, a gente já tem consciência, mas entre a consciência e a transformação daquilo, o ressignificar, o mudar a trajetória, tem um espaço. E por isso que eu chamo, o título, né, de chamada é treinamento integrativo. Porque tudo aquilo que a gente necessita e quer mudar, tem coisas que às vezes são mais simples, como deixar de um dia para o outro de comer alguma coisa e falar, já sei que isso não me faz bem, é que nem o cigarro, quem fuma, né? Não existe tô parando mais ou menos. O fumante mesmo, a pessoa que está determinada a parar de fumar, ela está pronta para aquilo, mesmo que ela sabe de todo o esforço que ela vai ter que ter para se manter firme naquilo e manter o que ela está prometendo para ela mesma, ela para instantaneamente. Né? Me veio esse exemplo agora porque todos os fumantes, ex-fumantes que eu conheci, todos pararam espontaneamente de um dia para o outro. É como abrir o latão lá de lixo e jogar o maço de cigarro e falar, a partir de hoje não fumo nunca mais. Né? Então, e lógico, dentro desse exemplo, tem muitos que vão regredindo e sim, conseguem parar de fumar da mesma forma, ou não, né? Isso não é sinal de fraqueza, de nada disso, é todo um processo individual que a gente tem que acolher para poder dar seguimento a tudo aquilo que a gente quer de fato ressignificar, transformar, com um exemplo bem prático agora, em relação a largar o vício do cigarro, entre outras coisas. Quantos vícios outros não temos, né, que não são catalogados como álcool, fumo e tudo isso, e não deixa de ser um vício na nossa vida. A sombra ela pode ser relacionada, agora falando aqui um pouquinho, com algo que de repente eu escondo de mim mesma, de mim mesmo, né, mas escondo do mundo. Né? Então isso são sombras, são partes nossas, eu estou falando de uma forma bem geral, só para a gente ter ideia disso. Por que é tão importante esse tema, assim como tantos outros, e as coisas vão me chegando ao longo do tempo, como assim, desenvolva esse tema? Porque todos nós temos, desde as sombras menos intensas, as outras um pouco mais intensas, outras você fala, nossa, eu não vou dar conta de modificar isso, e a partir do momento que a gente se abre
para uma oportunidade, mesmo que seja um passinho muito pequeno em relação àquilo, eu já estou dando luz àquilo, para ir removendo e desfazendo, transformando sombra em luz. Bom, a gente pode entrar nesse tema e o que eu faço dentro dos nossos encontros é fazer uma abordagem dentro do tema escolhido de uma visão muito ampla em vários aspectos da nossa vida e trazer isso para nós. Então ninguém vai precisar revelar suas sombras. O importante é entrar, é uma condução através dos movimentos essenciais, que é algo que eu julgo muito, muito importante, porque é algo prático no instante, é um movimento que a gente dá início, dá uma abertura, porque todo movimento é uma abertura, e que muito depende da nossa vontade de startar determinadas coisas e deixar que o universo nos auxilie, até nos tragam pessoas, condições para nos ajudar naquilo que a gente está buscando ressignificar. Então, este sábado, das 16 às 18 horas, é um trabalho praticamente prático, né, um movimento bastante transformador, onde naturalmente todos, quem quiser compartilhar a experiência ou as questões internas, porque na verdade o que está dentro da gente, de alguma forma, está dentro de todos os seres humanos, em menor grau, em maior grau, e que isso ela vai se ampliando, como é que se fala? Vai se distribuindo em várias janelinhas e que na verdade faz parte de uma sombra. E que, como estamos todos em busca desse autoconhecimento, dessa reforma íntima e naturalmente com amor, logicamente que toda transformação, ela pode, o ressignificar, o transformar algo, pode gerar um pouquinho de, não é de dor, é um desconforto que você fala, nossa, tá doloroso isso, mas eu sei que é para o meu bem. E esse encontro, como todos os outros, ele tem como principal ativo, né, despertar esse potencial inato nosso da capacidade, do potencial, novamente para não repetir muito, do que a gente tem de transformar e ressignificar desde que se tenha vontade. É um desafio muitas vezes, sim, porque a gente às vezes carrega muitas coisas durante muitos anos e que muitos dizem assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Né? Isso é de certa forma uma resistência e na verdade por trás disso, dessa fala última, é um medo oculto, porque quem falar que não tem medo está mentindo, porque o medo tem muitas facetas e a gente aos poucos tem que ir adentrando a isso com amor. Então são eventos, são encontros, onde ninguém vai precisar revelar nada diretamente, é algo que a condução do trabalho vai fazer você se conectar com coisas dentro da tua realidade, o que está mais latente, e dentro dessa latência relacionada à sombra ou que aparecer, é o que vai ser trabalhado, que é o que necessita ser trabalhado naquele instante. Por quê? O campo de energia, o tempo todo em nosso entorno sempre estão as informações daquilo que prontamente a gente deve trabalhar. Por isso, bastante importante, sempre eu falo, das meditações, das orações, do estar em silêncio para falar, nossa, o que eu necessito hoje? O que está reverberando dentro de mim? O que é prioridade eu dar atenção agora dentro desse caminho da reforma íntima, dentro dessa transformação, já que estamos na era da transformação, na era de Aquário, que a gente está sendo empurrado a se deparar com situações que falam, isso aqui seria bom você trabalhar agora porque vai abrir grandes portas. Te convido, o quanto que você quer adentrar esse universo, estamos aqui no sentido de que os mestres, todo esse campo de energia, toda a energia do bem que te circunda, que só depende do livre-arbítrio nosso de querer, tem toda uma egrégora, uma infinidade de seres, e além, não só seres energéticos, espirituais, mas como amigos de carne e osso, que muitas coisas vão aparecendo no decorrer, depois da nossa entrega, da nossa iniciativa de iniciar esse movimento, e que começam a chegar ajudas que a gente fala, nossa, eu jamais ia esperar que poderia receber essa informação, era a resposta que eu estava esperando
dentro de toda uma conversa interna, dentro da questão que está sendo vivenciada nesse instante, que creio que não são poucas. Todos nós, quem escolheu viver nessa era de transição planetária, não é pouca coisa só por isso. Então tem muitas coisas para ajudar nesse processo e para diminuir cada vez mais a dor e o sofrimento e, por que não zerar, a gente necessitamos compreender, ter conhecimento daquilo, aprofundar, que seja um pouquinho e que já abre uma grande janela para falar, puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Então abre, o abrir a mente, né, expandir o olhar, é que a gente está focado só numa direção e quando a gente decide só se abrir um pouquinho, você fala, puxa, não tinha me dado conta que também tem essa possibilidade. E sem sofrimento e sem dor. Então fica aqui o meu convite para este sábado agora. O custo desse encontro, R$ 53, é uma taxa simbólica. O que necessita simplesmente é da sua vontade, da sua abertura, do sentir esse chamado para vivenciar essa experiência que com toda certeza vai lhe ajudar bastante. Fico à disposição, vou deixar meu telefone, o WhatsApp embaixo para quem queira entrar em contato e fazer mais perguntas sobre isso, sobre o dia 21. Enfim, para qualquer pergunta, qualquer informação que vocês queiram perguntar sobre o evento, entre outras coisas, tá bom? Um beijo grande para cada um e até breve.